Bom dia. Bom dia. Um feliz sábado para todos. Feliz sábado. O melhor dia da semana. Feliz sábado para você que nos assiste também. Que o Senhor possa te abençoar. Que seja um dia muito feliz na companhia do Senhor. Bom dia, família. Bom dia. Feliz sábado para você que está aí do outro lado. Feliz sábado para todos aqui na escola. E que Deus possa preencher o seu coração nesse dia. Como eu costumo dizer e gosto, né? Quando eu ouvi, é o aniversário da Terra hoje. Todos os sábados é o aniversário da criação. Que Deus seja louvado por mais um sábado, não é mesmo, bem? Então, feliz sábado, escola. Feliz sábado. Feliz sábado para você aí de casa. Que Deus te guarde nesse dia e que Ele te abençoe. Amém? Amém. Para termos um sábado mais alegre ainda, vamos dobrar o nosso joelho, vamos falar com a majestade do céu. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por alcançarmos mais um sábado na Tua presença, que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre cada filhinho Teu nesse dia, e sobre aqueles que nos assistem também, que possam ter um dia feliz ao Teu lado e que possam aprender muito mais do Senhor. Que cada um de nós que aqui está também possa estar voltado para as coisas celestiais, nos preparando para o breve encontro com Cristo Jesus nas nuvens do céu. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, nós acreditamos que Deus ele nunca nos deixa. Ele sempre nos protege e nos guarda. Então, vamos louvar Ele, o hino de número 180. Nunca te deixarei. O melhor
Amém. Louvado seja Deus. E quem é aquele que nunca nos deixa? Quem que nunca nos deixa? Cristo Jesus. Ele é o nosso protetor. É verdade. Amém. Nunca nos deixa sozinhos. Nós sempre podemos contar com Ele em todos os momentos, né? E para termos a companhia do Senhor, também temos que guardar a sua palavra, não é verdade? Qual é o nosso texto, Benjamin? Claro, mãe. É Lucas 4, 10 e 11. Esse texto que nós estamos gravando no nosso coração, porque muito em breve nós não teremos mais a palavra de Deus escrita. Nós não teremos liberdade para usá-la como nós temos hoje. Então, hoje é o tempo que nós temos para guardar essas preciosidades no nosso coração, entesourar elas no nosso ser, porque nós sabemos que é só assim que nós podemos vencer. Foi sempre assim que Jesus venceu, com assim está escrito. E conosco, então, não é diferente. Nós somos filhos dele, precisamos ter a palavra gravada, né? No nosso coração, para que nós não pequemos contra Deus. A gente sempre lembre que a gente pode contar com ele, não estamos sozinhos, como nós cantamos, e também porque nós não teremos mais essa liberdade de usar ela assim com tanta facilidade. Então, por isso, é hoje o momento, é agora, já que nós precisamos guardar ela. Vamos lá, então, no 3, vai contar aí, bem? Para nós. 1, 2, 3. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Amém. Louvado seja Deus. Ele nos guarda sempre, né? Então agora vamos ficar com o nosso estudo. Que Deus te abençoe e te guarde nessa manhã e um bom estudo. Amém. Feliz sábado. Que Deus seja louvado pela sua vida. Fique com Ele neste santo sábado e um bom estudo da Palavra de Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Que privilégio tivemos. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Que bom estar de novo Sim, aqui já estava contigo. com saudade. Estava também. Que privilégio nós tivemos essa madrugada de estudarmos e meditarmos mais um pouquinho sobre a história de Jesus. E quantas coisas para aprendermos, né? Em uma pequena frase de Cristo. Como é lindo de ver. Jesus impacta a nossa vida falando apenas 2 palavras. Que incrível, Está né? consumado. Está consumado. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. No nosso estudo de hoje, nós estivemos estudando o que está lá no livro de Jó, né? Capítulo 6 até o capítulo 8. E também estudamos o capítulo de João, demos continuidade ao capítulo 19, do verso 28 até o versinho 37. E nós estamos aqui no Desejado de Todas as Nações, no capítulo 79, o Está Consumado. E nós vamos nos deter um pouquinho sobre o que significa o Está Consumado, o que estava envolvido nessa frase de Cristo, o porquê da cruz. E o estudo de hoje vem falando, abordando um pouquinho sobre essa situação. E nós vamos então estar comentando agora, para então o pessoal também estar meditando junto conosco. E é isso que traz sentido para a cruz. Porque se nós olharmos só para a cruz como aquela história triste de um homem ali que foi terrivelmente massacrado e teve o seu corpo dilacerado, toca a gente com a piedade humana. Mas por trás daquela cruz havia um grande resultado com uma proporção eterna e que abrange não só a terra, mas também é uma grandeza, né? A cruz não é somente cruz,
mas há todo um significado por trás disso. Exatamente. E aqui nos versos de João, capítulo 19, verso 28, aqui em João, capítulo 19, verso 28, diz que depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Muito interessante, né? Se nós formos analisar a origem da palavra, tetelestai, está dizendo: está feito, acabei, não tem mais nada a ser acrescentado, completei a minha obra, está pago o preço. Imagina só, esse está consumado tem essa amplitude. Jesus termina a obra dele, ali da cruz, como um Cristo vitorioso. Não como alguém que foi humilhado, massacrado e morreu, mas como alguém que venceu a batalha. Era isso que ele estava dizendo nessa frase. Eu saí como vitorioso, eu completei a obra a qual eu vim fazer aqui neste mundo. E essa vitória que foi conquistada na cruz é uma vitória muito ampla, mais ampla do que a nossa cabeça e a nossa visão consegue alcançar. O estudo de hoje trouxe uma visão completamente diferente da cruz. Se você pegar o desejado no capítulo 79, o segundo parágrafo, que diz assim, ó, para os anjos, nós vamos perceber a expansão da cruz. Porque aqui nesse parágrafo diz assim, ó, para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado, teve profunda significação. Para quem? Para os anjos e os mundos não caídos, os mundos onde não há pecado. Os anjos onde não existe também pecado, mas para eles houve uma profunda significação. Fora em seu benefício, benefício de quem? Dos anjos. Dos mundos não caídos e dos nossos. Exato. Fora em seu benefício, bem como no nosso, que se operar a grande obra da redenção. Juntamente conosco, compartilham ele os frutos da vitória de Cristo. Isso não é extraordinário? Demais. A gente fica pensando, mas como? Por quê? Se lá não há pecado, por que eles compartilham dos frutos do que Cristo fez na cruz por nós? Olha o seguinte parágrafo. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. O arquiapóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Quão profundo é isso daqui? Quando Satanás se rebela no céu, ele que tinha uma alta posição, era altamente respeitado, admirado, todos viam Lúcifer como um grande anjo ali no meio deles, um líder realmente. Quando ele se apóstata e ele entra em rebelião, fica uma grande incógnita no céu. E as coisas que foram faladas a respeito de Deus ficam aparentemente sem uma resposta. Será que realmente o que Satanás está dizendo é verdadeiro? Será que o que ele está lançando a respeito em relação a Deus é verdadeiro? Ficou uma grande dúvida no céu. Porque eu posso... Claro, toda. Eu fico imaginando ali, eles viviam em plena harmonia. Tudo era amor, companheirismo e muitas outras coisas mais, né? Que a gente não tem revelado sobre o céu. Mas o que sabemos é que era um reino de paz e de harmonia e de amor. Mas num determinado momento diz aqui que Satanás, até então Lúcifer, era um anjo tão belo, como a Bíblia diz, o aferidor de medida. Ele foi o que estava tão perto de Deus e que viu a maior revelação do amor de Deus, que os outros ainda não compreendiam tão profundamente, mas a Lúcifer, foi dado a ele a oportunidade de conhecer, de ver a revelação maior do amor de Deus. E justamente dele vem essa rebelião.
E eu fico imaginando Lúcifer ali, até tem o pastor Daniel Meder, eu gosto muito do jeito que ele explica essa parte. Claro, de acordo com o que fala aqui, mas de forma imaginativa. Satanás estava ali e começa a questionar o reino de Deus. Questionar, aqui tá bom? Não, mas e essa lei? E essa? E se fosse assim? Mas peraí, ó. Poderia ser dessa forma. E eu acredito que vai ser melhor. E aí ele vai colocando dúvida ali nas leis. Nós vemos que há leis que regem o governo de Deus. Deus tem princípios imutáveis. E dentro desse grande conflito que foi se formando ali no céu, Deus permitiu que Satanás também revelasse quais eram as leis que regiam o governo que ele queria implantar. Porque ele dizia que tinha um governo melhor do que o de Deus. Uhum. E é interessante também analisarmos que o pecado era um mistério para os anjos. Eles nunca tinham lidado com aquilo, eles não sabiam o que era pecado, não entendiam a consequência de pecar. Então era tudo envolto em muito mistério. Nem o próprio Satanás entendia o caminho que ele estava seguindo. A gente lê isso no Patriarcas e Profetas. Ele mesmo não sabia onde ia dar tudo aquilo. Então tudo era um mistério para a mente dos anjos. É interessante a gente pensar, Paulinha, que os anjos também são criaturas de Deus. Né? Eles não nasceram já sabendo de tudo, entendendo de tudo. Deus foi se revelando para eles também. Então, foi-se dado tempo para se ver isso que você disse. O que realmente são os frutos do que você está fazendo e quais são os frutos do meu reino? Deu-se tempo. Mas eu gostaria, antes de nós prosseguirmos, ler um texto que está no Verdade sobre os Anjos, que é muito interessante. Olha só o que esse texto diz, ó. O significado da morte de Cristo será percebido por santos e anjos. Homens caídos não teriam lugar no paraíso de Deus sem o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles se encontram seguros, exceto ao contemplarem os sofrimentos do Filho de Deus. Olha essa frase que a senhora está explicando para a gente. Nem mesmo os anjos estariam seguros sem contemplar a cruz de Cristo. É através da eficácia da cruz que os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. É pela cruz de Cristo que eles são protegidos contra a apostasia. Sem a cruz, eles não se encontrariam em maior segurança contra o mal do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. A perfeição angélica fracassou no céu. A perfeição humana fracassou no Éden. O plano de salvação, tornando manifesta a justiça e amor de Deus, provê eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. Por que eles não entraram em rebelião? Foi-se dado um tempo para que eles avaliassem os frutos do reino de Satanás e os frutos do reino de Deus. E por que eles não entraram em rebelião? Por conta da cruz. Porque eles entenderam na cruz quais eram os princípios que regiam o reino de Deus e quais eram os princípios que regiam o reino de Satanás. É por isso que lá em Jó, quando você abre o capítulo 1, verso 6, diz que quando os filhos de Deus foram se reunir, quem foi junto? Satanás. Satanás. Por quê? Porque ele teve essa legalidade, essa autoridade de chegar-se diante dos seres dos mundos não caídos e ir lá falar de que estava rodeando a terra e que tinha autoridade sobre esse lugar. Adão tinha concedido ao pecar essa Adão autoridade. tinha concedido. Mas pensa na ousadia de você voltar para um lugar onde você foi expulso. Pensa na ousadia. Agora nós entendemos no livro, quando você lê o parágrafo que começa assim: Satanás viu que estava desmascarada a sua administração. Você consegue entender o porquê ele tem essa ousadia de ir lá e dizer: eu vim de rodear a terra, eu vim da onde eu tenho autoridade. Olha só, aqui no parágrafo que diz: Satanás viu que estava desmascarado sua administração, foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida,
derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Consegue entender isso aqui? Havia ainda simpatia para com Satanás. Porque ainda não se havia compreendido ao certo o que estava acontecendo. Ainda estava se desenrolando depois de 4.000 anos. Depois de 4.000 anos. Então Satanás, ele se apresentava diante do céu por legalidade. Porque havia ainda simpatias, havia ainda laços que precisavam ser quebrados e perguntas que precisavam ainda ser respondidas na cabeça dos anjos. Sim. Que interessante isso, né? E o estudo falou que, até queria achar aqui, ele ficava esperando os anjos voltarem das cortes celestiais para ficar acusando. Acusando os irmãos. Então, eu fico... Nossa, eu por muito tempo não sabia disso. E a Bíblia deixa claro que Satanás realmente... E eu fico pensando se hoje o pecado... muitas vezes não parece tão ofensivo quanto é. Imagine em seu início como que ele maquiou e fez assim, com que os anjos realmente não percebessem tudo que estava envolvido nisso. Exatamente. E só para terminarmos o parágrafo, que esse parágrafo é muito importante, diz assim, a continuação. Daí em diante, ou seja, da cruz, sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, isso que você acabou de falar, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Foi isso que ele fez para com Jó. Quando Deus disse assim, você viu meu servo Jó? Aí ele fala assim, claro, você enche ele de frufru, dá tudo que ele precisa, lógico que ele vai te adorar, lógico que ele vai. Ele acusava os irmãos. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Todavia, Satanás não foi então destruído. Isso aqui eu achei fantástico. Por que não? Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Vocês conseguem perceber que a compreensão dos anjos também vai crescendo igual a nossa? A compreensão que nós temos hoje sobre a cruz ainda não é o seu todo, mas nós crescemos nessa ideia, nós crescemos o nosso pensamento, não pensamos mais como antes, como você disse, apenas víamos Jesus sendo maltratado e a piedade humana fazia o que no nosso coração? Poxa vida, que dó. Ao ser uma profundidade maior, então do mesmo jeito aconteceu com os anjos. Mas mesmo ali eles ainda não tinham percebido tudo. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. E por amor do homem, eu achei isso extraordinário. Vê como a gente tem a visão completamente distorcida. Por amor do homem devia continuar a existência de Satanás. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e os das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir, a qual reino participar. E na cruz ficou muito bem revelado que tipo de governo Satanás queria lançar. Me tocou muito ficar pensando os anjos olhando para a cruz, porque nós não temos nenhum relato de que os anjos viram alguém sendo terrivelmente açoitado. Diz que o corpo de Cristo estava dilacerado. Eram assim feridas tão profundas que jorrava o sangue. E ele estava desnudo, né, da cintura para cima, como foi apresentado aqui. E tem um parágrafo que começa com dor e espanto contemplou o céu. Na minha edição de capa dura aqui do Desejado é a página 760. As demais edições, você pode procurar pelo parágrafo com dor e espanto contemplou o céu a Cristo. Olha o que fala a respeito dessa contemplação, ali para o final do parágrafo. Todo o céu se encheu de assombro, quando em meio de seus terríveis sofrimentos, Cristo ergueu a oração. Então eu fico imaginando, e aqui também nos garantiu isso, que os mundos não caídos ficavam olhando
todo aquele sofrimento que eram os homens mais cruéis e vis estavam ali lançando sobre Cristo. E os anjos olham aquilo e eles nunca tinham visto nada igual. Principalmente o próprio Deus deles, né? Deus deles, o Filho de Deus, sofrendo aquilo ali. Então eles olham assombrados. Mas o que causa maior assombro nos anjos e nos outros seres dos mundos não caídos? É como Jesus reage. Ali eles estavam vendo a profundidade do amor de Deus. E essa parte me toca muito, porque é muito fácil você amar os que te amam. Agora, o que muda o reino de Deus e o reino das trevas é você amar quem te maltrata, quem te rejeita e quem te faz mal. E isso gritava no semblante de Cristo. Era o silêncio mais eloquente que Ellen White fala. Ali estava plenamente sendo revelado o princípio do governo de Deus. E diz que eles olham então com esse assombro. Como pode ser isso? Como que esse amor de Deus, em meio a tanto sofrimento, como que o nosso mestre, o nosso Deus, reage assim? E quando ele ergue a oração, isso toca o céu de certa forma profunda demais. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, no entanto, ali estavam homens formados à imagem de Deus, unidos para esmagar a vida de seu unigênito Filho. Que cena para o universo celeste contemplar aquilo. E aqui eles estavam indo mais além, crescendo no conhecimento de Deus. Até então eles ouviam do amor de Deus, como a gente escuta. Só que cada revelação do amor de Deus, isso vai cravando na alma. Como é diferente a maneira que Deus reina e governa para a maneira que Satanás governa e reina. É extraordinário mesmo, porque a palavra de Deus diz que na cruz a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Pensa nisso. As acusações que Satanás tinha lançado contra Cristo a sua lei não pode ser guardada. É impossível guardar a sua lei. A sua lei é um empecilho no nosso reino. A lei da liberdade. Que lei de liberdade? Como? Para que isso? Seres como nós sendo governados, dirigidos por essa lei, não precisamos desta lei. Ele disse que também outra acusação de Satanás era que justiça e misericórdia não se ligavam. Não tem como o Senhor ser justo e misericordioso. Como é que o Senhor vai tratar alguém que erra? Não tem como. E que não havia perdão para quem errava. Cada um tinha que assumir o seu castigo. Sim. E agora, na cruz, nós vemos isso, o enigma, o embolo que ele fez, sendo completamente desemaranhado. Cristo mostrando que é possível, sim, ser misericordioso e justo. Sim, que é possível, sim, guardar a lei de Deus. Ele mostrou isso por toda a sua vida, por toda a sua existência. Na cruz, tudo se é resolvido, o mistério se é aclareado, né? E os anjos olham aquela cena e falam, uau, esse é o reino de Deus. Na prática, isso que você falou é muito importante. Na prática, não é agora só alguém me dizendo, alguém falando. Realmente eu estou vendo Deus agindo, a ação de Deus com aquele que erra. Então, realmente a cruz, ela traz a solução para o mistério que foi lançado no céu. E o detalhe, só acrescentando a questão da verdade. Jesus foi justo, misericordioso, não escondeu a verdade em nenhum momento. E Satanás questionava que não tinha como ter verdade, né? Ter todas essas três palavras juntas. E Jesus realmente mostra que ainda, além de ser justo e misericordioso, ele era verdadeiro em todo o tempo. Louvado seja Deus. Que coisa tão linda. Agora, após a cruz de Cristo, Satanás não parou de trabalhar, né? Sim. Ele não desistiu. Ele ainda atua. E agora com outro engano. Primeiro ele disse assim, opa, é impossível guardar a lei. Não tem como. Aí Jesus vem, guarda a lei e mostra que é possível. Agora ele tem um outro engano. E é o engano que nós dizemos que é o último grande engano, ao qual ele vai atuar nesses últimos dias. Há um parágrafo no Desejado que começa assim, por sua vida e morte, um pouquinho mais à frente do que nós já estávamos lendo. Diz que por sua vida e morte provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia,
mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecê-la perfeitamente. Foi isso que Cristo mostrou na sua vida até chegar à cruz. As acusações de Satanás foram refutadas. Deus dera ao homem inequívoca prova de amor. Outro engano devia ser então apresentado. Satanás declarou que a misericórdia destruía a justiça. Como é que ele fez isso? Que a morte de Cristo anulava a lei do Pai. Fosse possível ser a lei mudada e anulada. Antes de eu continuar lendo, que pensamento é esse que está sendo dito aqui? Hoje é um pensamento muito comum no mundo religioso. Ah, você não precisa obedecer o que está no Antigo Testamento, a lei, não. Cristo já veio e cumpriu tudo por nós. Nós não temos que fazer mais nada, já está tudo cumprido, Cristo já fez tudo. Esse é outro engano do diabo para anular a lei de Deus. Dizer, não precisa mais guardar, Jesus já fez tudo. Ele já resolveu todo o problema, agora você segue fazendo o que você quer. A lei está dentro do coração. A lei está dentro, o que importa é o que está dentro do seu coração. Olha só, aí diz assim, fosse possível ser a lei mudada ou anulada, então não era necessário Cristo ter morrido. Já anulava antes mesmo. Para quê? Morrer, sofrer tudo aquilo para anular a lei depois? Se ele podia anular antes, não faz sentido. Anular a lei, porém, seria imortalizar a transgressão e colocar o mundo sob o domínio de quem? De Satanás. Foi porque a lei é imutável, porque o homem só se pode salvar mediante a obediência a seus preceitos, que Jesus foi erguido na cruz. Foi por isso que houve cruz. Porque a lei é imutável, houve cruz. Porque o homem só se pode salvar mediante a obediência a seus preceitos. Foi por isso que houve cruz. Todavia, os próprios meios, porque Cristo estabeleceu a lei, foram apresentados por Satanás como destruindo-a. A esse respeito sobrevirá o último conflito da grande luta entre Cristo e Satanás. Você consegue perceber como é sutil? A sutilidade, o poder de engano, porque veja só, a cada ano que se passa, a cada milênio, a cada tempo que se passa, os anjos estão crescendo em conhecimento de Deus. Mas Satanás está se aperfeiçoando nas coisas do mal. Diz que o engano dele foi amadurecido e consumado. O poder dele de enganar, de ser sutil, foi amadurecendo e foi consumado. Então imagina isso, ele está habilitado para enganar. E a gente não consegue perceber a sutilidade do engano dele. Perceba o que foi que ele fez. Os argumentos que foram oferecidos para confirmar a lei de Deus, ele usou para abolir. Pensa como é que é isso. E ele não muda esse plano, está desde a queda. Então, realmente, ele só vem trabalhando em cima do que ele já tinha e cada vez vai se tornando mais difícil desmistificar tudo isso que ele já implantou na cabeça de um modo geral. Que incrível pensar nisso, e esse pensamento ele fica tão casado com o que a Bíblia expõe em uma citação só, praticamente seguida, expõe praticamente todo o estudo que vocês estão abordando sobre expulsão de Satanás, o conflito que ele tem conosco nos nossos dias e quais são os seus métodos, o que ele ataca. Apocalipse 12, verso 10, diz assim: Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, Satanás, aqui o acusador dos irmãos, ele foi expulso quando o Cordeiro verteu seu sangue. Aí ele foi expulso verdadeiramente. Por isso que agora o céu contempla com espanto a obra de Satanás. Quando Cristo morre, quando o Cordeiro derrama sua vida, aí fica exposto diante do universo e o dragão é lançado por terra verdadeiramente. E continuando a sequência ali a partir do verso 13, vem falando já que o dragão agora ele começa a atuar sobre a igreja, o descendente da mulher ali que deu a luz ao filho varão, a Jesus, e ele começa a persegui-la porque ele sabe que pouco tempo ele tem, e agora ele traz um engano
em si, ele fica irado com o povo especificamente. Verso 17 do capítulo 12, só a continuação do que nós lemos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí se forma então todo o quadro do que a Bíblia expõe. Satanás é expulso através do sangue do Cordeiro. E ele agora persegue a igreja com os mesmos enganos que ele usou sempre, atacando a lei, atacando os mandamentos, atacando a obra de Cristo. E a igreja ela permanece firme e vitoriosa, permanecendo firme nesses dois pontos, a lei e o testemunho de Jesus. E é exatamente essa obra que é descrita em Daniel 7:25. Essa revolta de Satanás agora contra os descendentes da mulher, contra a igreja de Cristo na terra, usando o seu maior artifício, que é o engano, diz Daniel 7:25 aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então a obra de engano dele seria para o quê? Magoar os santos do Altíssimo, para cuidar em mudar os tempos e a lei. E o último grande engano está envolvido nisso, onde todo homem será provado, todos terão que decidir e haverá apenas 2 classes. Aqueles que estarão do lado do assim, diz o Senhor, e aqueles que estarão do lado do assim eu acho, assim eu penso, é assim que eu quero fazer. Agora, com uma diferença, Paulinha. Para os anjos, quando eles tiveram que perceber, que analisar e decidir, observa só. Haver as 2 classes, com um parágrafo que começa, isso não é um ato de poder arbitrário. Havendo as duas classes, isso não é um ato de poder arbitrário de Deus. Se você não me servir, eu te mato. Não é isso. Era isso que Deus não podia fazer quando Satanás se rebelou. Quando Satanás se rebelou, ele não podia, matar Satanás de imediato também. Por que ia ficar no céu? Opa, quer dizer que quando a gente não faz a vontade de Deus, ele vem e nos destrói. Nossa, como é que ele pode ser amor desse jeito? Imagina. Então Deus não podia agir assim, ele tinha que deixar o fruto amadurecer, não é isso? Então os anjos não entendiam isso aqui, ó. Os que lhe rejeitavam a misericórdia ceifarão aquilo que semearam. Se você plantou banana, vai nascer banana. Não existe como, né? Deus é a fonte da vida. E quando alguém escolhe o serviço do pecado, separa-se de Deus. Não existe vida sem Deus. Desligando-se assim da vida, ele está separado da vida de Deus. Ele está separado da vida de Deus. Cristo diz: todos os que me aborrecem amam o quê? A morte. Deus lhe dá existência por algum tempo, a fim de poderem desenvolver seu caráter e revelar seus princípios. Feito isso, receberão os resultados de sua própria escolha de viver longe de Deus. Porque longe de Deus não tem vida. Por uma vida de rebelião, Satanás e todos quantos a ele se unem colocam-se em tanta desarmonia com Deus que sua própria presença, a presença de Deus, lhe é um fogo consumidor. A glória daquele que é amor os destruirá. Os anjos não entendiam isso daqui. Então eles precisavam ver, deu-se tempo para que se pudesse ver isso daqui, que longe de Deus não existe vida, você é apenas pó da terra. Mas será diferente para nós, porque nós já vivemos 6.000 anos da ação divina em relação à escolha humana por ter pecado. Nós já temos provas o suficiente de como é o reino de Satanás e temos clareza para poder decidir de qual lado vamos ficar. Os anjos já decidiram, os mundos não caídos já decidiram, e agora nós temos um pedacinho de tempo para decidir. Exatamente. E não será, porém, assim ao findar o grande conflito. Então, havendo-se completado o plano da redenção, o caráter de Deus é revelado a todos os seres inteligentes. Os preceitos de sua lei são vistos como perfeitos e imutáveis. Então, o pecado terá patenteado sua natureza, Satanás o seu caráter. Então o extermínio do pecado reivindicará o amor de Deus e estabelecerá sua honra perante o universo de seres que se deleitam em fazer sua vontade e em cujo coração está a sua lei.
Amém. Sabe que interessante pensarmos numa situação. Quando Jesus Cristo terminou a obra da criação e ele contemplou a sua obra, ele disse: está feito, está terminado. Quando Cristo agora termina a sua obra da cruz, ele diz: está feito, está consumado. Mas ele dirá isso mais uma vez, Paulinha. Quando o pecado for solucionado de uma vez por todas, quando Satanás for exterminado, quando todo o mal sair deste mundo e ele purificar esta terra e implantar o seu reino, ele vai dizer: está feito. Nós não participamos do primeiro está feito. Também não estivemos presentes na cruz, no segundo está feito. Mas nós temos o privilégio de participar do terceiro. Nós temos o privilégio de contemplarmos com os nossos próprios olhos o final de tudo e estarmos do lado certo. Que o Senhor Deus nos ajude a permanecermos do lado correto, a decidirmos pelo certo e estarmos nesse reino de glória. Amém. Eu quero estar lá, você quer? Também. Então vamos orar. Vamos. Obrigada, meu Deus, porque ainda temos um pequeno espaço de tempo para decidir. Obrigada porque o Senhor permitiu que essa mensagem chegasse até a nossa geração e agora somos nós, é a nossa vez de decidir qual lado vamos estar. Decidimos hoje, Senhor Jesus, que queremos estar contigo. Obrigada por nos mostrar que há um princípio mais elevado, que há um reino muito melhor do que nós comumente vemos, Senhor, o agir de Satanás nessa terra. Que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos, que cada lar seja nesse dia agraciado pela tua graça, pela tua misericórdia e pela manifestação do teu amor. Queremos estar fiéis quando formos obrigados a ir contra a tua lei. Senhor, queremos permanecer firmes até o fim, se precisar até a morte. Guarda-nos em teus braços e na tua palavra, na certeza do assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estar com você, Paulinha. Também. Mas melhor ainda foi poder estar com o pessoal de casa. Sim, nosso Obrigada. estudo foi muito bom. Foi muito bom e até amanhã.